Continuamos então a nossa conversa com o simplificador de inteligência artificial, Leonan Nagel. Leonan, você também é uma referência no assunto, é muito citado por pessoas que trabalham com tecnologia, com inovação, e muito requisitado como palestrante também, né? Nas suas palestras, quais são as principais dúvidas apresentadas pelo público? O povo em geral ou teme muito a IA e não procura saber nada a respeito, porque tem medo, se eu usar, a coisa vai acontecer, se eu não usar, nada vai mudar. Ou até tá vislumbrado demais, acha que a IA vai fazer tudo por ela e vou perder meu emprego por causa disso, porque eu só mando escrever um livro, ela vai escrever um livro que fique bom. Então tem os dois caminhos, assim, pessoas estão muito vislumbradas com as possibilidades, que estão iludidas até com o potencial, e pessoas que acham que não querem nem saber o que está acontecendo, porque pode dar ruim. Um exemplo disso é, às vezes as pessoas perguntam para mim, não, eu quero fazer um livro sobre tal coisa, um e-book. Dá para fazer com a IA? Claro, dá. Mas como é que faz? Se tu só escrever lá, faça um livro para mim, talvez o texto exista. Mas ser um bom livro sobre aquele assunto é uma outra coisa. É uma outra questão. Os critérios de qualidade aí entram em foco. Isso, e o que eu tento fazer muito é... Tem gente que também fala que acha que vai ficar rico, né? Eu vou criar uma automação que vai criar vídeos para mim no YouTube e eu vou ganhar milhares de reais por mês sem precisar trabalhar mais. Não necessariamente é verdade, assim. Talvez dê para criar o sistema todo, mas exige muito trabalho também para fazer as coisas. Então, o que eu tento explicar às pessoas é que o ideal, nesse momento, com as IA generativas, é usar ela no seu trabalho nas pequenas etapas, durante os processos. Então, eu vou dar um exemplo meu. Eu sou um cara que tem muitas ideias, eu gosto de trocar, conversar, mas eu não sou muito bom em escrever. Então, quando eu paro para escrever um texto, às vezes não é tão legal, não tem algumas coisas específicas. Então, eu aprendi a usar a IA para me ajudar a escrever as minhas ideias. Então, até recentemente aconteceu uma coisa assim, a gente estava pensando numa ideia e parece muito boa e tal, mas eu precisava dela formatada num texto. Então, eu aprendi uma forma de lidar com a IA, trocar ideia com ela e fazer com que ela escreva para mim a minha ideia de uma forma bem bonita, organizada. Claro que ela dá uma evoluída também nessas conversas, mas continua sendo a minha ideia. Então não é que a IA fez algo, construiu ou teve a ideia por mim, mas ela me ajudou a realizar algo. E acho que é nesse sentido que a gente tem que fazer. Tem um monte de gente, empresários, que pensa, então eu vou demitir toda a minha equipe de comunicação e vou usar um chatbot com inteligência artificial lá, vai substituir todo mundo. Beleza, tu pode fazer, mas o atendimento vai ser bom por si só? Talvez não. Talvez tu poderia botar um chatbot junto na tua área, dividindo funções com seus funcionários, que daí você tem 5 atendentes, eles podem atender 10 vezes mais pessoas. Porque o chatbot pode fazer uma parte do trabalho e os atendentes continuarem. O chatbot pode qualificar todos os leads, as pessoas que vêm falar, e os funcionários podem pegar aquelas informações e dirigir para onde importa, né? Equipe de vendas, suporte. Dá para fazer várias coisas no sentido. Você pode criar um banco de dados interno dentro de uma empresa que tem muitas ações, muitas características, e fazer com que um chatbot explique essas coisas todas para os funcionários teus. Então, você tem um funcionário novo, uma pessoa estagiária, ou um gerente novo que tem muitos produtos. Além dos treinamentos todos que é comumente dado, ele pode ter um chatbot que ajuda ele a saber as coisas, o preço das informações, como vender melhor um determinado produto, quais são as funções dele, por que um produto é melhor do que o outro. Até contornar objeções. Às vezes está trocando ideia com um cliente possível e o cliente fala alguma coisa que tu não sabe como responder. Se tiver um chatbot, por exemplo, treinado com as informações da empresa, ele pode te ajudar a resolver isso. Análise de dados, que é uma área que é muito difícil, tanto para se desenvolver como analista de dados, tem toda uma carreira para estudar, quanto para contratar que é uma área muito requisitada por empresas, que tem dado em toda parte, os dados são novo petróleo mesmo, porém, para analisar eles e tirar informações deles, eles têm poucos profissionais. Então, dá para tentar... Agora, as ferramentas estão evoluindo para te conseguir ter algum tipo de análise, não todos, mas alguns tipos de análise de uma forma muito mais fácil. Que daí um e-commerce, uma padaria, uma mercearia, pode ter ferramentas de análise de dados que podem tornar eles mais eficientes. As grandes empresas, as grandes indústrias, né, as grandes corporações de mercado, sei lá, McDonald's, empresas gigantes, eles já têm essas ferramentas. Eles têm analistas de dados. Só que uma empresa menor, uma mercearia, talvez não tenha como analisar para saber como é que está, como é que é ao longo dos 5 anos, como é que ele desenvolve ao longo dos meses. Porém, agora vai ser um pouco mais fácil para isso acontecer. E talvez seja possível.
para mais gente entrar nessa área. Então é por isso que vai mudar todas as áreas do mercado, todas elas. Direito, por exemplo. No direito também, eu sou um cara que eu sou meio ignorante em relação a direito. Então, às vezes eu vou ler um contrato e eu fico viajando, eu não consigo entender o que está acontecendo aquilo. Tem vários... Parece que é um idioma à parte para mim. Assim. Parece não é nem português, é uma outra coisa. Eu posso usar a IA para me ajudar a tirar algumas dúvidas. E tá, tudo bem, eu ainda vou precisar de um advogado para me ajudar. Só que talvez eu tenha mais conversa com essa... Eu não preciso gastar tantas horas do horário do advogado. Eu posso conversar com o contrato, ter minhas próprias conclusões ali, e usando isso, conversar com o advogado de uma forma com mais propriedade sobre o assunto. E mais um monte de outras áreas que vão ser impactadas. Bom, você meio que já antecipou a resposta a uma pergunta que eu tinha previsto aqui, mas eu quero explorar de um outro modo isso, né? Então, a gente pode dizer que a maior parte das pessoas ainda não compreendeu o nível de autonomia que a gente pode dar para a IA? Também, É que no momento a IA não tá... O ChatGPT, por exemplo, e várias outras, ela não tem tanta autonomia assim. Ela só faz uma função. Tu pede uma coisa, ela vai dar uma resposta. Ela para ali. Existem outras ferramentas que estão surgindo que vão ter mais autonomia. Porém, a maioria das pessoas não entendeu ainda. Acham que se um funcionário meu usar o ChatGPT, ele não está trabalhando. E não é o caso. Porque pode ser. Pode ser que o funcionário meu pegue, escreve lá qualquer coisa no ChatGPT e manda para responder um e-mail para um cliente e nem olhe direito. Mas pode ser que o funcionário meu consiga usar o ChatGPT ou outras ferramentas, Bard, outras ferramentas de LLM, para conseguir responder muito mais gente. Certo. Muito mais rápido. Uma otimização do trabalho e um suporte. Isso, então isso pode acontecer. Então às vezes pode diminuir a carga horária dessa pessoa para ela ter mais descanso, ou usar ela de uma forma mais criativa, que ela use mesmo o cérebro dela para tomar ações que sejam mais valorosas para a empresa, que agreguem mais valor do que só responder e-mail. Uma cliente minha, né, na Ivo, minha empresa, ela me contratou para pegar os contratos da empresa e explicar isso para os clientes de uma forma simples. Então a gente fez um caminho todo para entender o contrato e usou uma IA, que agora ela está treinada, para explicar para os próprios funcionários, vendedores, por exemplo, todas as cláusulas do contrato. Isso aliviou muito o pessoal jurídico, porque agora não precisa os funcionários e cada questãozinha, essa cláusula aqui é o quê? Que é uma pergunta simples para o pessoal do direito, mas muito complicada para os vendedores. O contrato tinha mais de 60 cláusulas, e especificações, cláusulas que se correlacionam, um monte de coisa do tipo. Agora não, agora tem uma ferramenta que responde isso. Então agilizou muito o trabalho. Aí aquela pessoa do direito da equipe, com a mesma equipe, podem fazer outras coisas mais estratégicas para a empresa. Os vendedores também respondem para os outros clientes deles. Muito mais fácil, todo mundo ganhou. Numa pequena aplicação, não foi assim, não inventamos uma roda. Não precisou criar nada demais. A gente pegou uma funçãozinha específica e isso já deu um rendimento absurdo para eles. Perfeito. E você se referiu à ilusão em torno da IA. Quais seriam as principais ilusões que as pessoas têm e que na realidade não acontecem? Agora, nesse momento, tem muita gente que fala, vai acabar o mundo, não vai ter emprego para ninguém mais, ou eu vou ficar muito rico do nada agora usando a IA, eu vou ganhar todo mundo, eu não preciso trabalhar. Se eu usar a inteligência artificial, eu não preciso mais trabalhar. Tem várias ilusões nesse sentido que não são verdades. Inclusive, se você trabalhar com ela criativamente, você vai ter a mesma quantidade de trabalho. Durante 3 horas de trabalho, trabalhando na mesma coisa, mas você vai produzir muito mais. E possivelmente de uma forma mais interessante, agregando muito mais valor. Pegando esse gancho, de que maneira prática e até mesmo mais rápida e imediata a inteligência artificial pode ajudar empreendedores de diversos segmentos? Dá para... De várias formas. Por exemplo, pesquisas. Eu tenho uma extensão, que eu estou lendo no meu Chrome, por exemplo, que eu entro em qualquer artigo, estou lendo um artigo, quero fazer um resumo dele. Eu aperto um botão do atalho e ele abre o artigo no GPT e faz um resumo. E aí eu ainda tenho que ler o artigo, entender, mas se eu quiser fazer uma pesquisa que seja em grupo, para apresentar algumas coisas para outras pessoas, eu posso criar lá e fazer um documento com todos os links de onde eu vi e com um resuminho já. Para a equipe olhar e ver o que deve olhar ou não, através de resumos. Então, algo muito simples também. Criação de material de marketing, por exemplo. Então, muitas vezes, para um grande desenhista criar um material, o pessoal de criatividade, pode demorar muito tempo para criar algumas coisas e nem tudo necessariamente precisaria ser tão complexo, tão... Agora, tu pode terceirizar isso um pouco para uma IA.
Aí tu vai precisar de uma pessoa criativa para saber o que precisa, né? Então, as pessoas que souberem, para esse tipo de campanha, eu preciso de cores assim e tal, tu pode direcionar a ferramenta para ela fazer coisas melhores. Mas tu pode fazer campanhas de marketing muito mais rápido. Você vai pensar e a IA vai executar. É isso. Análise de informações, você pode pegar comentários do Twitter, no YouTube, ou até os e-mails, botar tudo numa tabela e pedir para a IA gerenciar aquilo, para ver como é que tá a opinião dos usuários a respeito daquele conteúdo, se está positivo, se não está. Resumo de vídeos. Até um produto que a gente está fazendo também, que é uma coisa muito interessante, que acho que é uma tendência para o futuro, é análise de ligações. Agora imagina a quantidade de informação que a gente perde quando a gente é uma empresa que, por exemplo, liga para 200 clientes, ou leads, né, potenciais clientes por dia, 200 clientes por dia, e a cada conversa tem 20 minutos, 15 minutos. Se a gente não analisar essas conversas, são informações jogadas fora. E todos os dias, eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui tem muitas vezes isso acontecendo, de quantidade de informação absurda sendo jogada fora. Não sabe como é que o cliente está reagindo, quais são as principais objeções que ele faz, as dores, as perguntas que ele faz, a pergunta que o teu funcionário faz para ele. Então, a gente pode pegar isso tudo, transcrever essa informação e usar a IA para analisar essa informação e te dar informações de vendas. Tanto para descobrir sobre o mercado, as dores dos clientes, quanto para descobrir... por exemplo, tem um vendedor que é muito bom, vende demais. Descobrir a estratégia que ele está usando para ensinar as outras pessoas da tua equipe. Então eu gosto muito dessa IA para aprendizado. Não é simplesmente pegar e falar, tu está vendendo mal, tu não está fazendo o trabalho direito, então vai embora. Não, tu pode descobrir onde o seu vendedor está errando e tu vai fazer um curso, um treinamento ou um supervisor. Vai aprimorar. Chega para ele e fala, faça isso aqui para melhorar. E aí depois tu pode ir analisando o rendimento dele e vai melhorando passo a passo. E para o pessoal de RH, essa vai para o pessoal de RH. A IA pode ser utilizada também para auxiliar na melhor contratação e seleção de pessoas, para integrar uma organização? Sim, isso é muito interessante e também tem muita coisa de ética que tem que observar muito. Porque a IA, ela trabalha com dados, então ela vai pegar informações. E os dados são do passado. Então tem algumas áreas, por exemplo, tecnologia, que ela tende, aos últimos anos, nos últimas décadas, desde o início, a contratar muito mais homens do que mulheres. Pela histórico mesmo, isso aconteceu. Se tu pegar uma IA puramente, analisar esses dados e começar a botar agora no RH, ela pode tender a contratar mais homens só por causa disso. Porque não nas outras habilidades técnicas. Aí botar tipo um homem ou uma mulher com a mesma habilidade técnica, ele pode escolher um homem mais do que uma mulher, como pelo histórico que ele tem em contratação de homens. Então, tem que ser lidado com os vieses também. Então, ao mesmo tempo que a gente pode usar IA no RH, tem que tomar muito cuidado com esses detalhes. Com as tendências, com as né? tendências. As repetições. Então, tem uma galera estudando sobre isso. Como desenviesar algum tipo de dado. Tirar alguns filtros, assim, né? Para ele não continuar sendo racista, homofóbico, machista, sexista em várias áreas. Então, tem que tomar cuidado com isso. É possível, mas tem que tomar muito cuidado. Ainda mais se as áreas todas estão crescendo, que estão se modificando. Como que a gente faz para mudar os algoritmos e os dados delas para que seja justo no final das contas? Bom, um assunto que a gente já tocou aqui, mas que eu quero também aprofundar com você, né? O uso da inteligência artificial pode trazer ou acentuar alguns problemas sociais, como a desigualdade e o desemprego? Sim, isso é uma outra discussão muito grande, que é muito possível que aumente a questão da desigualdade. Eu mencionei no outro capítulo que poucas empresas podem dominar o mercado produtivo todo e não tem espaço mais para trabalhar. As pessoas querem trabalhar e não conseguem. Isso vai ser muito possível acontecer. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Isso eu estou falando não um intervalo de 2, 3 anos, não. É um intervalo de 5, 10 anos. Porém, se a gente fizer um bom trabalho de cuidados sociais, a gente pode, inclusive, ter mais trabalhos para os humanos. Outras novas funções. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado e cada país tem que tomar muito cuidado. A ONU está estudando sobre isso. A União Europeia está tendo bastante estudo sobre isso também. Agora está sendo muito estudado 2 tipos de coisas que antes poucas pessoas falavam, que é a taxação das grandes riquezas e a renda básica universal. Várias pessoas super libertárias, capitalistas, estão defendendo essas pautas também. Porque um país ficar com, 30% de pessoas desempregadas ou 40% de pessoas desempregadas, quebra. O capitalismo exige troca de capital. Giro, precisa rodar. Então tu vai ter que dar um jeito de remunerar algumas pessoas, mesmo que não tenha emprego para elas, necessariamente.
e tem que ser programas sociais de como leis trabalhistas, por exemplo, que diminuam, as pessoas não podem trabalhar mais 8 horas, tem que ser menos, para poder ter mais emprego. Sabe, tem outro tipo de leis que tem que acontecer, porque se as pessoas trabalharem 8 horas, talvez não tenha emprego para todo mundo, talvez várias áreas de emprego diminuam. Algumas profissões talvez desapareçam, mas também outras vão surgir, né? Isso. E aí o grande problema também nisso, vai acontecer isso, parece que a projeção é de 5 para 1. A cada emprego que vai deixar de existir, pelo menos 5 novas funções vão passar a existir. Isso é um dado interessante e próspero, né? É, muito próspero. O problema disso é a velocidade. Que a gente tem que treinar essas pessoas. Então, eu trabalho... uma das minhas missões é essa, trabalhar com a educação e simplificar algumas coisas para trazer as pessoas para cá, né? Ajudar no processo das mulheres entrarem mais na tecnologia. O LGBT também é o pessoal que não está muito conectado no mundo da tecnologia. Está conectado na tecnologia, usa tecnologia, mas nas empresas de tecnologia tem muito menos pessoas trabalhando. E mostrar que a IA generativa é quase como um reset. São novas funções existindo e tem novas vagas surgindo, empregos que ainda não existem, que a gente vai poder criar. Então é uma grande possibilidade para outras pessoas ocuparem esses espaços. Consegue dar um exemplo de emprego novo, profissão nova que pode surgir? O emprego novo que está surgindo agora, por exemplo, é engenheiro de prompt. São pessoas que estudam forma de conversar com o robô, basicamente isso. Eles estudam como dar a melhor instrução. Porque tu pode começar com... Faça um texto, mas tu pode fazer coisas muito mais complexas. Pode pedir dados, gráficos, análises, várias outras coisas. E dependendo da função que tu vai pedir, tu pode pedir formas diferentes. E tem vários LLMs. Então, engenheiro de prompts e designer de prompts é uma profissão nova, que está existindo agora há pouco tempo. Uma outra profissão, por exemplo, é curador de conteúdo para IA. Que, para jogar as informações para a inteligência artificial, você tem que fazer uma curadoria nesses conteúdos. Não é simplesmente jogar tudo lá. Então, tu tem que saber curar esses conteúdos. Então, alguns assistentes, secretários e tal, podem começar a desenvolver essa habilidade. Como é que eu vou selecionar um conteúdo e como eu vou organizar ele para IA? Que às vezes os analistas os analistas de sistema meio que fazem muitas vezes. Por exemplo, agora outras pessoas podem começar a fazer essa função. De vez em ser atendente, um call center, a pessoa pode ser a pessoa que monitora os atendentes via IA e controla eles, e como tá bom, fazer para melhorar, avanços. Tem vários trabalhos nesse sentido. Tem trabalhos também de pessoas que geram imagens, já tem na internet, tem vários serviços assim, que já contrata a pessoa online sabendo que ela vai usar a IA generativa para gerar imagens, para gerar vídeos. Tu não contrata um designer só designer, tu contrata um designer que usa IA. E aí tu sabe que o prazo dele é muito menor. Então, são empregos mais... Que é tipo Uber, né? Uber faz a mesma coisa do que o taxista faz, necessariamente. Que é entregar uma pessoa de um lugar a outro. Só que a forma que o mercado funciona é outra, né? Sim, no tempo menor e mais econômico e tal. E quando surgiu? Então, os designers que fazem coisas com IA também são nesse sentido. A produção de vídeos com IA... os deepfakes também, então tem muita gente que vai começar a trabalhar nisso. Não necessariamente para o mal, dá para usar para o mal também, mas pode usar para o bem. Eu posso treinar um deepfake meu para gerar vídeos para mim, para fazer cursos, para clientes, para tudo mais. Tem ferramentas que mudam a voz, né? Eu até gravei um vídeo pro meu Instagram que eu tô falando em português e eu traduzo para espanhol, francês, italiano, inglês. E ele usa até faz lip sync, né? Minha boca fala no tempo da... O movimento labial. Então, e aí um cara quis me contratar, só que infelizmente eu não tinha tempo. Ele quer traduzir um curso dele inteiro usando essas ferramentas, sabendo que eu usaria essas ferramentas. É quase uma profissão nova também, que é um tipo de edição de vídeo específico que não existia antes. Edição de comportamento, né? Vou mudar a voz. Então, tem vários, o legal é ficar bem de olho assim, nessas possibilidades. Que da mesma forma que eu posso ser Uber na França, sem saber nada do lado do mapa lá, mas tem o Uber... consegue me dar o mapinha e eu sigo lá o mapinha e deixo as pessoas no lugar. Então eu não preciso saber decorar o lugar onde eu tô, né? Eu sou uma pessoa perdida, eu me perco no bairro aqui. Só que eu posso ir para São Paulo e me localizo lá, por causa das ferramentas de IA. Então tem muitos serviços novos, muitos empregos novos que vão depender disso. Menos habilidades técnicas e mais habilidades de se adaptar com essas coisas, com essas informações. Porque até, de certa maneira, isso nos leva a supor até que a própria cognição e a própria atividade cerebral, em questão de gerações, ela vai mudar, né? E com o uso da IA. Isso pro bem e pro mal. Porque a gente pode ficar mais acomodado de fato e terceirizar o nosso pensamento para IA. E como nosso cérebro é plástico, ele realmente pode começar a parar de pensar para algumas coisas. A nossa memória, por exemplo, está diminuindo já. Isso, eu também ia mencionar exatamente isso. Tem um livro da Marilena Chauí,
que fala sobre crítica de mídia. O título do livro é Simulacro e Poder, se não me engano. E que ela menciona uma pesquisa de universidade norte-americana que aponta que o ser humano tem usado menos a memória por conta dos repositórios virtuais de conteúdo. Então, as pessoas, na hora da transmissão de um conteúdo, elas estão menos atentas, porque elas sabem que vão encontrar esse material em outro lugar. Então, por estarem menos atentas, elas não fixam na memória. E essa memória de fixação, ela está meio que atrofiando, né, digamos assim, né? Sim, então, tem esse problema. Mas também tem outro lado. Se a gente usar isso na educação e usar de uma forma educativa legal, a gente pode ampliar a criatividade. O Roblox, conhece o jogo Roblox? Conheço. Eles anunciaram recentemente que eles vão botar uma ferramenta de criação de cenários, que dá para criar, né? No Roblox dá para criar muita coisa e tal, com IA generativa. Então lá uma criança de 8 anos pode falar, eu quero que aqui seja um castelo. Tem um mundo encantado que tem um castelo. Ele vai lá e gera para ti. E tu pode jogar naquele mundo que a criança está criando. Então, se a criança for estimulada a experimentar e criar os seus próprios universos, depois brincar neles, isso pode ser muito interessante para o futuro. Para o viés da imaginação. Claro. Mas, por outro lado, se for mal utilizado, vai alienar a criança de um mundo mais concreto, fora das telas, né? Exatamente. Então, tem que ter muito cuidado com isso, com essas possibilidades. Uma criança pode pensar, não preciso aprender a ler ou ter um pensamento crítico porque tem uma ferramenta que faz por mim. Mas se tu a educação ela vai ter que mudar muito, assim, a escola vai ter que mudar muito. Essa forma da gente, como a gente aprende um livro, a história, aprende sobre a Revolução Francesa. Aí tem uma prova que eu tenho que responder sobre a Revolução Francesa. Tem um trabalho que eu tenho que entregar. Essas coisas é muito o trabalho do IA, né? Buscar uma informação e entregar, né? Agora, analisar informações, tirar reflexões ali e, através das informações, transformar a informação em conhecimento. Exato. Eu acho que esse é o grande desafio. Um passo adiante, né? Tem duas frases legais, né? Nós estávamos vivendo a área da informação e agora a gente pode, se a gente fizer o trabalho direito, então é isso que eu clamo a todo mundo que está vendo, a estudar mais, a se inteirar para ajudar no processo de sair da era da informação e ir para a era do conhecimento. Aplicar essa informação. Informação por informação não pode dar em nada. Tem um monte de livro lá que a gente não leu, Exato. Né? Mas se a gente quiser usar essa informação para a humanidade mesmo, tanto no aspecto individual quanto coletivo, a sociedade inteira pode dar um salto violento, assim, em qualidade de vida, de produção, de natureza, de tudo mais. Legal. Inclusive, isso me leva até a observar que as próprias questões ligadas ao empreendedorismo, elas podem também sofrer um aprimoramento, ter um salto muito grande, né, se a gente utilizar essas ferramentas que você está mencionando e está apresentando aí para nós, né? Claro, muito. Porque a gente pode ter um assistente super inteligente para nos ajudar a empreender, por exemplo. Então, existem alguns frameworks, alguns sistemas que são comuns. Eu quero montar uma empresa. O que eu preciso? Preciso disso, né? Eu preciso de algumas informações, preciso de um passo a passo. Existe algo que já foi comprovado ao longo da história que funciona. Mas nem sempre está acessível para todo mundo. Ou a pessoa não sabe como procurar. Ela pode usar uma IA que pode auxiliar, não fazer tudo por ela, mas auxiliar ela a encontrar o caminho para empreender. Eu quero um investidor. Que informações eu preciso mostrar para o investidor? Tu pode conversar com a ferramenta, eu uso muitas para mim. Começo a ferramenta, explico a minha situação e ela pode me ajudar. Então fala isso. Ou vai atrás dessas informações, consegue isso. E aí tu pode evoluir no trabalho. Então uma empresa com menos gente, empresa pequena, ela pode ter um potencial muito maior, muito grande. Agora imagina isso, várias empresas pequenas, várias startups, várias pessoas trabalhando, expandindo seus potenciais. Imagina isso no mundo acontecendo. A gente pode caminhar para um lugar muito bom mesmo, muito promissor. Para resolver dúvidas, problemas, dores humanas. Mudando um pouquinho de assunto, deixa eu perguntar um pouco sobre o cenário mundial, né, da IA. Né? O Brasil está conseguindo acompanhar o desenvolvimento da inteligência artificial em nível mundial. A gente está atrasado em relação a isso. Como é que os brasileiros estão posicionados nesse contexto mundial? As últimas pesquisas que eu li, a gente está bem atrasado relacionado à quantidade de pessoas usando essas ferramentas. Em desenvolvimento tecnológico, como é que está? Pior ainda daí, porque as tecnologias principais elas estão nos Estados Unidos e na China para criação desses modelos, criação desses semicondutores. A gente está muito atrás. Mas tem um detalhe, sobre ainda a criação tecnológica, a gente tem muito potencial de infraestrutura, né? De matéria-prima. Muitas matérias-primas usadas para criar essas coisas todas saem do Brasil, por exemplo, da África, saem de países de terceiro mundo.
Então a gente podia criar um sistema nosso, podia ter o nosso próprio Vale do Silício aqui. Mas tem um detalhe. As últimas pesquisas que eu li, até nos Estados Unidos mesmo a adesão é baixa da população. Uma porcentagem muito pequena da população está usando ativamente o ChatGPT, por exemplo. E ela está caindo o uso agora. Então eu fiquei até assustado. E no Brasil é menor ainda essa possibilidade, essa quantidade de pessoas. Porém, os estudos falam que é o seguinte: os países, a gente tem muito problema para resolver e a gente está em crise há muito tempo. Então, isso faz com que o nosso povo seja muito criativo em resolver problemas. Se a gente, os países emergentes, começarem a usar as ferramentas de inteligência artificial para ajudar elas a solucionar alguns problemas, a gente pode aprender a usá-las mais rápido e melhor e ter avanços mais rápido do que países de primeiro mundo, onde o pessoal não tem alguns problemas sociais, alguns problemas que a gente tem, e não estão tão acostumados com a crise. Então, tem uma coisa no DNA nosso brasileiro, que é resolver problema, né? Que a gente tem que matar um leão por dia, todo dia, senão a gente não sai de casa. Não faz nada, não come, né? E aí, se a gente usar esse nosso desespero, essa nossa urgência, para aprender a usar as IA generativas e resolver nossos problemas, a gente pode dar uma mudada no cenário mundial. A gente pode virar uma potência tecnológica de inteligência. Isso já acontece. Países da Europa contratam muitos programadores brasileiros, desenvolvedores brasileiros. Tem várias áreas da ciência onde os brasileiros são muito bem vistos lá fora. O ideal agora é que a gente tivesse uma política interna mesmo, de valorização dos profissionais internos aqui, para que a gente pudesse reter conhecimento. E, de outra forma, todo mundo, né? Todos nós que estamos vendo agora, você está em casa, abre o ChatGPT, começa a usar. Não dá para aprender a nadar lendo livro. E também não dá para aprender a usar o ChatGPT só vendo eu falar sobre ele. Tu tem que pegar, estudar, olhar. E faz uma coisa chamada iteração. Itera, que é o seguinte: você manda um prompt. Ele não fez o que tu queria. Ele fez um texto que ficou ruim, ficou tosco, que acontece muito. Descobre o que aconteceu. Qual foi o caminho que ele tomou? Que às vezes a IA ela entendeu de um jeito que tu queria, não era bem o que tu queria. Então, volta. Como é que eu reformulo o meu prompt para conseguir um resultado melhor? E faz isso quantas vezes for necessário. Aos poucos você vai aprendendo a fazer prompts melhores. E vai ter uma evolução. Então, tu aprende a inteligência humana, a inteligência orgânica, a como usar a inteligência artificial. E você também desenvolve isso. Na sua empresa, estimule os funcionários a usar. Estimule os funcionários a errar, inclusive. A fazer coisas que não dá certo através da IA. Depois, questiona sobre isso. A gente fala sobre o senso crítico e é isso. Debate sobre o que aconteceu. Vê formas melhores de usar. E isso tudo vai fazer com que a gente tenha muito mais potencial. Tanto criativo, tecnológico e de evolução. Bom, agora trazendo um pouco para a nossa realidade mais local, mais próxima, né? A nossa região ela tem se destacado como um polo de desenvolvimento tecnológico, né? Eu já ouvi várias conversas a esse respeito, né? E eu queria, Leonan, que você explicasse um pouco sobre isso, falasse um pouco sobre esse cenário aqui da nossa região e também esse desenvolvimento, que tipo de oportunidades ele pode gerar para os empreendedores locais e regionais. Isso é muito bom. Nós estamos vivendo nós estamos em Itajaí, né, Santa Catarina, que é uma região que está tendo muito investimento. A gente mora lá do Balneário, que também é uma região que tem muito desenvolvimento. Toda essa área aqui, né, Itapema, essas cidades de volta, todas crescendo a ritmo acelerado. E Santa Catarina, como um todo, tem todo investimento em centros de inovação, parques tecnológicos. Nós vamos ter o nosso Elume, que está sendo construído. Então, é uma oportunidade muito grande de a gente se juntar como comunidade e dividir esses conhecimentos. Eu aprendi a fazer uma coisa, eu uso desse jeito, para como um grupo inteiro, como comunidade, a gente crescer junto. E aproveitar esse privilégio que a gente está tendo, não é todo lugar que tem isso, e usar essas aprendizagens para desenvolver. Dá para tanto criar ferramentas usando IA generativa, então startups são possibilidades de startups, solucionando problemas bem específicos. A OpenAI, a própria Google, eles falaram, eles vão sempre criar umas IAs mais genéricas, que resolvam vários problemas. A gente, nós todos, vocês estão vendo aqui, nós estamos conversando, somos responsáveis por criar as soluções específicas de nichos. Então pode ser uma solução dentro de uma empresa ou uma solução dentro de um nicho de mercado. Aqui nós temos um mercado imobiliário muito forte, então daria para criar várias soluções ali. Então, desde startups que usam essa tecnologia para criar algo a partir dessa tecnologia, como para as empresas que já são tradicionais, que estão no mercado há um tempão, usar essa tecnologia para aumentar o seu poder de atuação. Leonan, quais as melhores estratégias para investir em inteligência artificial no momento atual? Tem uma que é muito simples, que é usar. Abre o site, o ChatGPT tem versão gratuita, tem o Bard da Google que é gratuito também. Abre lá,
comece a usar. Isso vai mudar um monte já. Testa ele e para qualquer coisa. Eu quero fazer uma ação, tem que responder um cliente. Tá, tudo bem, eu posso escrever. Mas tenta incluir um pouquinho o ChatGPT para ver só. Não que você vai usar isso sempre, mas para descobrir a possibilidade. Outra estratégia é testar o ChatGPT numa área de conhecimento que você domina. Então, se você é psicólogo, pergunta sobre uma área que você domina e analisa as respostas. Aí você vai entender um pouquinho sobre onde ele alucina, o que ele acerta, o que ele erra, quais são as características positivas. Porque na área que a gente não domina, é muito fácil ficar iludido por ela. Mas na área que a gente domina, a gente sabe corrigir a ferramenta. Isso pode nos ajudar a ficar mais preparado para o futuro. Outra é, busca especialização. Estão saindo vários cursos na internet, e faculdades, o MIT está lançando coisas online, a Fundação Getúlio Vargas, vários cursos de especialização de IA. Então, ou você treina, ou incentiva a tua equipe a estudar sobre isso. Porque isso vai ser normal, vai ser que nem saber mexer no Office, mexer no Word, Excel, Gmail. Saber usar IA daqui a algum tempo vai ser normal. Se a sua empresa não souber, você vai estar atrás do mercado. Então, procura conhecimento, porque não é que nesse momento você vai inovar, mas daqui a alguns meses ou poucos anos é necessário, isso é uma obrigação. Quem não souber vai ficar para trás. Então é melhor entrar já. E uma outra coisa também é entender assim, a IA ela é uma gênese, ela está nascendo, é um neném, ou até um feto, algumas pessoas falam. Então ela erra muito mesmo. Então ela erra muito em texto, algumas imagens ficam estranhas, os vídeos são meio estranhos, mas ela está evoluindo. Então é melhor que você veja a onda subindo e se prepare para pegar essa onda, do que você não olhe para ela, ignore e deixa assim. E quando ela bater em você está despreparado. Então se você já souber o que está acontecendo, é você ser alfabetizado em IA, né? Então, entender, saber algumas limitações, para ir acompanhando a evolução e aplicando no seu trabalho. Isso é o essencial. Para mim são estratégias básicas que são fáceis de aplicar, né? Não nada do outro mundo, porém são necessárias. E não importa, se você é gerente, é chefe, você precisa saber também. Porque um gerente que sabe usar IA vai ser muito mais produtivo do que você. E aí tem menos vagas para esses cargos. Então vai ser muito mais concorrido. Então você tem que saber. Não tem escolha. Bom, a pergunta de milhões agora, né? Que conselhos ou recomendações você pode dar para quem está começando agora a sua trajetória profissional e pretende trabalhar com IA? Os conselhos são parecidos do que eu acabei de falar. Mas uma coisa interessante provavelmente daqui a algum ano, 1 ano, 2, quem está trabalhando com IA agora, né, começando, vai estar trabalhando numa área que ainda não existe, um emprego que ainda não existe. Vão surgir novos empregos. Então, primeiro momento, veja o que você já sabe. Por exemplo, eu sou editor de vídeo, como formação, eu trabalhei muito tempo com edição de vídeo. Então, eu estou muito ligado nas áreas criativas de vídeo que está acontecendo. Porque quando elas evoluírem, eu posso usar isso absurdamente para mim, porque eu já tenho um domínio sobre storytelling, sobre corte, sobre várias coisas do tipo. E, inclusive, eu posso monitorar. Se você é psicóloga, pode ver como é que tá as discussões sobre análise de dados relacionados à psicologia. Se você é médico, como é que está o mercado de diagnósticos. Vai atrás. Se a pessoa é jovem, não se apavora muito, porque tem muita coisa para aprender. Entende que não vai dar para saber IA como um todo, tem muitas áreas, tem machine learning específicas, tem várias áreas específicas, tem a neural networks, tem um monte de palavrinhas e possibilidades de trabalhar, e você vai trabalhar em várias áreas. Então vai com calma, vai aprofundando em áreas e vai vendo as áreas de interesse que você consegue ir e vai se aprofundando aos pouquinhos, não se apavora logo de cara. Se você olhar, eu quero aprender sobre IA, é impossível. Aprender sobre IA como um todo. Né? Tem que entender um pouquinho, ser alfabetizado de como funciona e especializar numa área. Mas o futuro está muito ligado a soft skills. Então, você saber se adaptar e aprender rápido a alguma coisa é a coisa mais importante que a gente pode desenvolver agora. Então, adaptação a todos os cenários, até adaptação à frustração, a lidar com outros humanos, a lidar com as ferramentas e ao mercado todo, né? Talvez a tua profissão não existe mais. E aprender rápido, o que for necessário. Surgiu um aplicativo novo, precisa aprender, mergulha, aprende, começa a usar. Essas duas habilidades vão ser as mais úteis para qualquer empresa. Não sou eu que estou falando, esse é o Fórum Econômico Mundial que está falando sobre isso, os donos da OpenAI, a Microsoft. O ideal é aprender rápido as coisas, tentar descobrir como se aprende. Se você tem 18 anos, 16 anos, é um pouco mais fácil, né? Então cai nessa área, descobre como aprende, como ser versátil. Maravilha.
Nós conversamos aqui com o Leonan Nagel, simplificador de IA, inteligência artificial. Muito obrigado, Leonan, por estar conosco novamente, por dar essa aula visionária, disruptiva sobre inteligência artificial. Queria que você se despedisse do nosso público e deixasse também os seus contatos e suas redes. Para quem se interessou no meu conteúdo, eu posto conteúdo nas redes sociais, Instagram, TikTok e várias outras, LinkedIn. Só procurar por Leonan Nagel. Leonan que tem o M no final, né? M de Maria ali, para não se confundir. Eu sou o único Leonan Nagel das redes sociais, então é fácil me achar. Eu posto bastante conteúdo lá e eu adoro conversar com pessoas que estão estudando sobre isso, então pode falar comigo se quiser. Ou projetos também. Adoro fazer parcerias e projetos de todos os tipos. Também estou muito aberto a conversar a respeito deles. Eu tenho uma empresa chamada Aivo. A gente oferece algumas soluções de IA para a empresa, de análise de dados, chatbots automatizados com informações da empresa, para várias funções. Então fala lá comigo que a gente troca uma ideia e resolve tudo aí. Valeu! Muito obrigado, Leonan. Não esqueça também de seguir a Associação Empresarial de Itajaí nas redes, todas elas com @ACII, Associação sem acento, @ACII Associacal. E muito obrigado também por estar conosco em mais este episódio do Empreenda-se. Um abraço e até a próxima.